por mais esse privilégio. Quero agradecer aqui de todo o coração a pastora Ruda, né, de guerra, né? Eu mesmo já disse aqui no começo da nossa fala, somos amigos desde a minha mocidade e respeito muito. Sei a congregação do Planalto 3 é uma congregação, e quem nos conhece sabe que a gente não é, né, irmão, de jogar confete, né? Mas dá honra para quem tem honra. A pastora Milton é um homem que eu respeito muito. E é um privilégio, né? Para a pastora Milton chamar de teólogo é um privilégio, sabe? O respeito que eu tenho por ele. Um homem chamado por Deus, desde a sua mocidade, esse esforço. A sua esposa, que Deus abençoe a irmã Daiane, a sua família. É uma grande alegria, viu, irmãos? É um pastor que eu tenho todo o respeito. Um homem de Deus, um homem esforçado. E que sei do chamado, né? Nós que somos da nossa mocidade. E sempre Deus nos dando sinal, né? Aprendo muito nas oportunidades que a gente conversa. Orientador. É um motivo de alegria. E sei que essa igreja, os irmãos, o pastor Demilton como um líder aqui, eu sei que é Deus. Sei que Deus tem usado grandemente nessa congregação e os irmãos têm sido abençoados. Sei que ele é uma ferramenta da parte de Deus. Amém? Os demais obreiros, que Deus abençoe. Amém? Uma satisfação rever alguns irmãos. Rosideus, nosso amado irmão, tem um carinho muito grande do Rosideus. Congregamos junto no Planalto. Amém, Rosideus? Do carinho que eu tenho pela sua pessoa. Amados, a oportunidade que nos foi confiada, peço por gentileza. Você que trouxe o exemplar das Escrituras Sagradas. Já podemos essa noite sentir a presença de Deus. Já fomos edificados. Tenho certeza, se o culto acabasse agora, né, irmãos? Todo mundo aqui já foi edificado através dos louvores, dos testemunhos, das palavras. Que estamos aqui, o Senhor Jesus é o cabeça e somos um corpo. Já fui edificado essa noite, sei que a igreja, mas nessa oportunidade que nos foi confiado, o convite, com todo temor e tremor, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com a igreja do Senhor, a qual faço parte. Quero compartilhar com os irmãos, por gentileza, você que tem o seu exemplar das Escrituras Sagradas. Carta aos Hebreus, o capítulo 1, verso 1. É o tema. Tive a liberdade de pedir para o pastor Hamilton. E depois estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 e 16 somente. Amém, meus irmãos? A igreja tem total liberdade de exaltar o nome do Senhor. Estamos no culto. E a palavra culto significa elogio. Amém? Exaltação. O culto é para Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é para a edificação da igreja e de todos que estão aqui. Amém? Deus recebe a glória e a honra, como já foi falado aqui. Depende de cada um de nós, mas é para a nossa edificação espiritual. Nós se reunimos com esse propósito de bendizer o nome do Todo-Poderoso. Amém? Carta aos Hebreus. Eu pedi para minha esposa, por gentileza, se aproxima mais, por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A minha tradução diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, a certeza daquelas que não se veem. Louvado, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 6 e 16. Nos diz assim a palavra de Deus: então disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Verso 16. E por meio da fé em seu nome, este a quem vós tendes visto e conhecido, foi fortalecido, isto é, a fé que vem por meio do seu nome. Nome de quem? De Jesus.
conceder-lhe esta perfeita saúde na presença de vós. Os irmãos, quem se tornou de pé pode se sentar por gentileza. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, o primeiro texto que eu li com a Igreja do Senhor, a qual é o tema da campanha, pude ver o irmão se expressar na penúltima campanha, e sei o que Deus tem falado com a sua igreja. Deus tem, no decorrer, Ele tem o privilégio, Ele não reúne o seu povo em vão, e sabemos que nós, como igreja, quem aceitou a Cristo, a cada culto, a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 10. Eu sempre costumo dizer, a cada culto é uma experiência. Você recebe orientação, você é lavado pela palavra. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, pelo apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Deus, Cristo, lava a sua igreja para apresentar a si mesmo sem ruga e sem mancha, usando ali uma metáfora, uma linguagem figurada, a expressão da palavra que nos lava, nos preparando para o grande dia, como já foi falado essa noite, a bem-aventurança. O primeiro capítulo que eu li com os amados irmãos, 11, verso 1, vem falando acerca da fé. Começa a narrativa explicando o que é fé. Eu coloquei aqui uma anotação, a palavra fé, a etimologia da palavra, a origem da palavra fé vem do latim, significa fide, e o significado de uma forma simples significa sentimento de crença, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade, ou seja, a verdade da causa. Isso é fé, irmãos, amém? Quando você tem um entendimento, isso significa fé. Estamos no culto voltado, e o tema, o texto ao qual foi escolhido de a priori, é sobre acerca da fé. Então, fé é isso. Significa no original, fide, sentimento de crença, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da causa. Quando você percebe alguma pessoa que tem fé, é isso. Não tem nada aparentemente que possa provar, mas o significado da fé, na etimologia da palavra, na raiz da palavra, isso significa fé. Não tem evidência, que nada comprove a veracidade da causa, da verdade, mas é um sentimento de crença que invade o nosso ser com uma convicção tamanha. É um dom da parte de Deus. O segundo texto que eu li com a amada Igreja do Senhor é o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Uma história muito conhecida para quem ensina, para quem lê as Escrituras. E nós, como cristãos, temos que ter por entendimento. Eu sei, como já falei no começo da minha fala, sei que aqui é uma igreja orientada, instruída, com um pastor que foi criado como jovens, basicamente na mesma orientação doutrina, e a importância das Escrituras. O capítulo 3 nos narra uma história muito conhecida. O coxo, que ficava na porta do templo pedindo esmola, pedindo ajuda, e pedindo a Deus uma palavra essa noite, Deus me levou a essa história, a qual creio com toda a convicção e quero compartilhar algo com a Igreja do Senhor. Peço os irmãos que estão com as Escrituras, mantenham as Escrituras abertas, por gentileza. Como de costume, o nosso modo de pregar, e eu vou estar mostrando para os irmãos algumas coisas que Deus colocou no nosso coração para nosso relevo espiritual essa noite. Eu quero falar sobre o tema tendo a fé dos apóstolos e da igreja primitiva como referência. Eu quero falar sobre esse tema essa noite, essa mensagem. E esse capítulo 3 nos narra uma história perfeita e tem algumas verdades que tem que ser falado em nosso tempo. Em um tempo que nós, como igreja de Cristo, que aguardamos a bem-aventurança, igreja é o homem que aceitou a Jesus, que ele entendeu, como já foi falado, que ele estava perdido. Isso é o que o Evangelho faz, irmãos. Tem lugar, pastor Milton sabe disso, nossa conversa, tem lugar que tem que ser repregado o teor Evangelho. Não é o caso aqui, que tem pessoas que você conversa e não entende. O Evangelho é boas novas. É o homem entender que ele estava perdido. E não é por causa da classe do pecado A, B e C, não. Ele tem que entender que o pecado original de Adão e Eva o atingiu. Que até um bebê, até uma
criança, biblicamente, ele nasce em pecado. E ele tem que entender que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E segundo a Bíblia, o salário do pecado é a morte, então não há mais salvação não. Mas aí vem as boas novas, que no grego a palavra evangelho é boa notícia, mas o dom gratuito de Deus é a vida, por Jesus Cristo, o Senhor. E esse capítulo 3 nos narra uma história perfeita. E eu trouxe aqui algumas observações, quero que os irmãos acompanhem aí. Eu já vou estar começando a falar do versículo 2. Os irmãos podem acompanhar algo que vem em nosso coração para compartilhar com a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz no versículo 2: e certo homem coxo de nascença era carregado, a quem punham diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E veio o meu coração para os homens, para qualquer homem natural, no sentido cultural, mental. Quando o homem vê um templo, a qual nós estamos aqui reunidos nessa casa de oração, vê o meu coração, um homem natural, ele vê o templo como uma referência. Referência do quê? De ajuda, de empatia. Esse homem aqui estava no anonimato, mas o texto fala que ele era colocado na frente do templo. E o texto é bem claro, a narrativa é bem clara, a explicativa de uma forma bem clara, observando quem entrava no templo. E diz, então ali ele, automaticamente nós percebemos, o homem natural ele vê o templo como referência, como esse homem via. E a referência aqui é ajuda, é empatia. Desde aquele tempo, como nos dias odiernos, segundo a Bíblia, o mundo já é do maligno. Em um mundo feroz, em um mundo competitivo, em um mundo que os valores são invertidos, o templo, aonde a igreja de Cristo está, ela é sempre um referencial. Ela é como um hospital espiritual. E com esse homem aqui não era diferente. A segunda observação que eu percebo, o versículo 4, diz: e Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. O tema, como eu já disse, tendo os apóstolos e a igreja primitiva como referência. A palavra referência significa o que se pode ter como correto de viver. Em dia qual a igreja está passando. A igreja ela tem a fonte, as escrituras, e hoje nós estamos num tempo de muitas vozes, irmãos. Hoje temos a plataforma, e nunca se viu um tempo tão difícil. Um tempo de tantas falácias, tantos pensamentos, várias cabeças. Mas, graças a Deus, nós temos o bom senso. E não foi à toa que Deus inspirou a sua palavra. Ela é norte, ela é orientação. Você pode ler qualquer livro, qualquer obra biográfica, mas ela tem que ter base nas escrituras. Ela tem que ter a palavra. E aqui, o versículo 4, eu achei interessante ver o meu coração. E Pedro, fitando os olhos dele juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Eles estavam indo na hora da oração, e aquele homem pedindo ali. E veio o meu coração, segunda observação: os apóstolos olhavam olho no olho, passava fé, confiança os que viviam. É uma observação para nós como igreja. Nós estamos num tempo hoje, segundo a observação da psicologia, não é nada de inovação. Psicologia é algo que isso é algo de você observar. Os olhos são a janela do nosso coração, do nosso ser, e o olho fala muita coisa. Nós temos um corpo físico. Claro que existem os plágios, né, irmão? Claro que existem os atores. Mas de uma forma normal, o olho aponta atentamento, irmãos. O olho aponta visão de confiança. E os apóstolos aqui, fitando os olhos nele, eles estavam indo para a oração, fitando os olhos nele juntamente com João, os dois, disse-lhe: olha para nós. Começou ali. Naquele olha para nós, aquele homem ali sem esperança, aquele homem estava pedindo ajuda.
para sobreviver. Ele não esperava o que ia acontecer com ele, pedindo ajuda, esmola para sobreviver. Talvez o tratamento, a ajuda com o tratamento da época, a medicina não era avantajada, não era avançada. Mas o que me chama a atenção aqui, a segunda observação, os apóstolos olhavam olho no olho. É uma figura que a igreja tem que ter, principalmente quem é novo convertido. Você não pode perder a essência. Nós temos que, esse mundo hoje, ninguém olha no olho. O olho aqui é a figura de ser autêntico, de importar. Olhou no olho, olha para nós aqui. Estamos vendo a sua situação aí. Olha para nós aqui. E aquilo ali começou um contato. Então o olho mostra o que? Passavam fé, confiança no que eles pregavam, no que eles viviam. Porque não é passe de mágica. A terceira observação, uma mensagem breve, bem objetiva, que eu vou pregar para os irmãos, bem objetiva, breve. A terceira observação que veio ao meu coração, os irmãos podem observar o versículo 6. Diz: então disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Veio o meu coração. Eles não tinham recurso financeiro para sobressair. Esse texto não quer dizer, quem vive pela fé, a situação aqui da igreja, homens trabalhadores. Esse texto aqui não quer dizer que Pedro e João eram alheios. Não, eles foram chamados para uma obra. Mas a situação, quem anda pela fé muitas vezes é assim. Eles não tinham recurso financeiro, mas tinham poder. Oh, glória. Ações, aleluia, genuínas como cristão. Glória a Deus. Pedro é bem claro em dizer. E aquele homem, ele com certeza, durante o seu dia ali, ele ganhava alguns recursos, mas a história dele, eu quero dizer para você, eu e você como igreja de Cristo, Deus nos chamou, irmão, com propósito. E nós só vamos entender esse propósito na obediência e observando essa, para que a igreja não venha sair do caminho. E quando eu falo igreja, é o cristão, a igreja não venha sair, porque é uma fobia, é uma tentação diária contra o povo de Deus. Satanás, homens maus, homens cruéis, que a Bíblia diz isso, as Escrituras diz bem claro, saiba que haverá tempos difíceis, homens avarentos, homens que o Deus deles é o vento, só pensam em coisa dessa vida, e quando vê a igreja, quer usar a igreja como massa de manobra. Então Pedro aqui ele fala, ó, não tem ouro nem prata, mas o que tem, ele tinha ação, ele tinha poder, ações genuínas como cristão. A quarta observação que eu percebo aqui está no versículo 7. Ao dizer a frase, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, tem uma observação para a igreja, irmãos. Quem pode levantar um homem coxo? Parece somente Deus, concorda? Olha o versículo 7. O versículo 7 diz: e tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e artérios, na minha tradução, foram fortalecidos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu coloquei aqui ações que somente a igreja de Cristo pode fazer como representantes vivos de Cristo. Aleluia. Esse texto aqui mostra que quem tem poder para fazer milagre, não mágica. Deus faz milagre, irmãos. Nós estamos num tempo que tem mágica. Mágica, e o povo tem hora que é milagre, é algo sobrenatural. O milagre da parte de Deus, a figura, o apontamento para milagre é salvação de almas. Nós não estamos aqui como espetáculos. E tem lugares aí que é palhaçada. E para ter circo tem que ter palhaço. Milagre. Algo surreal. Glória a Deus. Deus faz isso, mas o versículo 7 fala ações da igreja que somente a igreja pode fazer. Olha o verso 7, vou repetir mais uma vez. E tomando pela mão direita. Esse é o papel da igreja. Quantas pessoas aí fora, o nome de Jesus tem poder para levantá-los. E o que eu aprendo aqui? Isso aqui é a ação da igreja. Sei que a igreja é uma igreja instruída. Só estou reiterando a palavra aqui. Essa parte de Pedro aqui é a figura da igreja, irmão.
Porque existe, tem hora, um evangelho de utopia. O que é utopia? É algo de fantasia. Não, está na mão de Deus aí, irmão. Mas não, existe a igreja. Isso aqui mostra a ação. Levanta e anda. Não, foi lá e pegou ele pela mão e ele firmou, ó, o seu som. Quantas pessoas, isso aqui eu aponto, quantas pessoas que passam por nós, que o nome de Deus tem poder, mas Deus quer usar você como igreja, para você levantá-lo. Pessoas que precisam, pessoas que vêm de uma situação constrangedora, sem conhecimento, sem entendimento, e Deus te deu bagagem, Deus te deu instrução, Deus tem te dado saúde. Mas não vão envolver não, irmão, é muita luta, entendeu? Aí acha que fazer a obra é 2 horas de culto. Ah, canaiaçu, teatrinho, nanai, caná, eu sou de Deus. O negócio é aí fora, irmão. A maior pregação é aí fora, é no serviço. Tem pessoas que você vai encontrar e não tem ninguém te vendo, não, é você e Deus. E você vê que Deus te dá a capacidade de falar, ó, eu tenho que pegar esse camarada pela mão, essa pessoa pela mão. E sem se importar com rótulo de homens. É porque, irmão? Não, irmão. Pedro teve que pegar aquele homem pela mão, o verso 7 é bem claro. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e artérias foram fortalecidos. Será que faltou poder para Deus? É que Deus, só vou dar, não. Ali é a ação de Deus, mas havia a ação da igreja. Aqui, Pedro, aqui é apontamento para a igreja. Pessoas que só vão entrar nesse tempo, só vai entrar em alguns lugares. Aqui é um pastor que ensina, mas só vai entrar se pegarmos na mão. Atenção. O entendimento da palavra dá uma orientação. Que a pessoa acabou de sair daqui, é maravilhoso, irmão, mas ela tem a vida real dela, tem a casa dela, tem familiares, tem que ser acompanhado, tem que ser orientado, porque a guerra é grande. Essa é a figura de Pedro. Verso 7. Outra observação que veio ao meu coração. Vamos lá para o versículo 12. Diz: e Pedro, ao ver isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós admirais isto? Ou por que ficais os vossos olhos sobre nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivemos feito andar esse homem? Depois dessa ação da igreja, de representantes vivos de Cristo, porque essa é a ação da igreja, o versículo 12 veio ao meu coração: não aceitaram honra de glória que pertence somente a Deus em Cristo. Isso aqui eles não aceitaram. Sabe por quê? Porque a multidão que viu o homem entrando no templo admiraram. Falou: nossa, são eles. Esses é. E Pedro, observando, só de observar o comportamento, Pedro, ao ver isso, disse: varões de Israel, por que vos admirais disso? E veio ao meu coração: não aceitaram a honra e a glória que pertence somente a Deus em Cristo. Essa é outra coisa que a igreja tem que entender. A honra e a glória é o Senhor, irmão. Deus te deu capacidade, te deu conhecimento, mas jamais, se Pedro fica quieto, porque nós estamos no tempo, pastor, de pessoas que ofuscam isso, né? É Deus, irmão, mas se não é eu, meu Deus, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Deus ele. É porque, né? Porque se eu não estava lá, nossa, é porque, né? Eu não vou ser modesto, não, meu irmão. A honra e glória dele. Glória a Deus. Foi a misericórdia, eu estou aqui pela graça, favor imerecido. E depois do favor imerecido, a misericórdia, que vem do latim misericordare. Miséria, coração, dar o coração ao pobre. Esses são os meus requisitos diante de Deus. Fui salvo pela graça. Glória a Deus. Aleluia. Pelo favor imerecido. Aleluia. E depois a misericórdia, ele abunda sobre minha vida. Então, se Deus me usar, toda honra e glória para ele. Amém. Aleluia. Esse versículo 12 mostra: não aceitaram honra e glória que pertence somente a Deus em Cristo. Então eu faço menção mais uma vez, tendo a fé dos apóstolos da igreja primitiva como referência. Temos que voltar, né, irmão? Tem lugares aí que parece também que é o gibi da Mônica.
ou Cebolinha, como o meu referencial, quando sabe que eu prego depois de Cristo, é Paulo. E os demais, parece que ele está lendo gibi. Não tem mais referencial, é cada mente, pastor Milton. Então nós temos que se cuidar como igreja de Cristo. Não aceitar honra e glória que pertence somente a Deus em Cristo. Foi isso que Pedro fez. Sexta observação. Está no versículo 17 ao 21. Eu coloquei aqui: através dos milagres também se anuncia o evangelho genuíno. Aleluia. A palavra genuíno, por causa desse milagre, os irmãos podem acompanhar depois em casa, do versículo 17 ao versículo 21. Foi aberta uma porta para pregar o evangelho. Eu quero dizer, nós como igreja, nós somos chamados para isso, irmão. Eu fui chamado para adorar, irmão. E aí, quem que te falou isso? Há anjos no céu que não conheceram o pecado, que segundo a revelação dada a Isaías 6, eles ficam 24 horas, e para nós entendermos a dimensão tamanha, anjos que cobrem o corpo com a asa, cobrem o rosto e ficam voando 24 horas. Santo, 24 horas e não conheceram como. Eu fiz, não, isso aí é síndrome de papagaio. Você foi chamado para ser nação eleita, embaixador, pregador, mesmo sendo falho, mesmo sendo um vaso de barro, Deus chama para ser um pregador. Você adora em essência. Aí tira aquele texto da mulher samaritana lá. Jesus estava colocando ali em essência. Aquela mulher ali estava numa luta. Falou: ei, o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas a igreja foi chamada para anunciar o Evangelho. Nós não fomos chamados para... É um grupo, não. É um grupo separado. Nós fomos chamados para isso. Através dessa situação, do versículo 17 ao 21, foi aberta uma porta para pregar o Evangelho genuíno. O que significa a palavra genuíno? Evangelho, como eu já falei, boas novas, boa notícia no grego. Genuíno, aquilo que é verdadeiro, sincero, natural, legítimo e fiel. Isso é Evangelho, irmão. Genuíno. E por que essa colocação, pregador? Porque existe um Evangelho alternativo. Sabia disso? Existe um Evangelho alternativo que permeia uma guerra espiritual. Qual que é a palavra alternativo? Ideias, interesses ou tendências dominantes. Mas é como uma vacina só para te preparar. Esse Evangelho alternativo, ideias, interesses ou tendências dominantes. E aí veio o meu coração, para finalizar minha fala, veio duas observações. Coisas que não tinha dentro da igreja e que está tendo nos dias odiernos. Direita e esquerda. Irmão, esses dias, pastor Milton, estou conversando com o irmão de idade. Eu tive que contar até 10. Falei: ô Senhor, deve para ser nem meu pai, meu avô. E pedindo a Deus misericórdia, conversando com ele. E o que eu vou falar a parte aqui é: varão, eu vejo que você é de esquerda. Eu falei: está repreendido, rapaz. Eu sou de Jesus, eu sou do reino. Eu sou daquele, que nevaçu. A fé que vence o mundo é a fé, irmão. É a fé na Assembleia de Deus, a qual é o Ministério Sadio que nós estamos. A fé que vence o mundo é a fé na Presbiteriana, na Batista. A fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus, irmão, Jesus Cristo. Qual que é a fé que vence o mundo? O texto é bem claro: a fé no Filho de Deus. Você vê na carta de João. Eu falei: não, irmão, eu sou de Cristo. E por que eu coloquei isso? É uma coisa que permeia hoje dentro da igreja que não tinha, né, pastor Milton? Nosso tempo, nós era cristão, irmãos. Campo das ideias, escritura de fé como regra de fé e acabou, autoridade bíblica. Efésios 2:20. A igreja foi fundada e edificada sobre Cristo, os profetas e os apóstolos. Acabou. Não tem conversinha, não. Não agora, irmão. Aí, você vai perguntar para os bonitão: de onde que vem essa visão aí? Mais ou menos no Império de Napoleão Bonaparte. Quando se reunia, na Revolução Francesa se reunia, e ficava uma parte da direita do rei, que está à esquerda. Isso não tem base bíblica, não tem texto bíblico. Estamos no tempo hoje: não, meu irmão, eu sou do reino, eu tenho valores. Eu tenho valores que a direita não chega nem perto, porque eu tenho Cristo como cabeça. Jesus é meu Senhor.
Glória a Deus. E isso tem que ter falado para a igreja, porque está havendo uma divisão no nosso meio. Isso aqui interfere no evangelho genuíno. Que depende do lugar que você vai pregar aí, a pessoa, aqui irmão, que o pessoal aqui é de esquerda. Não tem como entrar não. E eu chego e falo, não irmão, eu sou de Jesus, fica tranquilo. Eu sou aquele, sabe lá o ladrão da cruz, um direito e um esquerdo, os dois estavam condenados ao inferno. Eu sou do centro lá, Jesus. Glória a Deus. É que da esquerda teve sabedoria, olhou e falou, lembra de mim, quando colocaram a placa lá em 3, aramaico, grego. Ele olhou lá em latim, Jesus, o rei dos judeus. E os religiosos nem queriam que colocasse, não é para lá. Pilatos falou, eu coloquei, eu coloquei. Aqui lá já era um apontamento, que Jesus não cabe dentro de uma caixinha não, irmão. Deus é Deus, porque não é dentro do seu mundo não. Vai ler Bíblia, vai orar. Você não pode colocar dentro da sua imaginação. Ali era para colocando o que? Todas as nações. E aí ele olha, ele é tocado, ele vê Jesus orando. Aquele mesmo povo foi alimentado, povo hipócrita, mentiroso, porque é assim. Porque tem pessoa que não, irmão. É por isso que ele é lindo. Ele é perfeito. Glória a Deus. Pessoas que você alimentou, eu vou usar uma expressão, não é discurso de ódio não, irmãos. Por isso que ele é o Todo-Poderoso. Alguém teria essa capacidade? Ó, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aquele ladrão observando, olhou e falou, não, ele não é desse mundo. Qualquer um de nós, pode agora ler, irmão, eu decidi dali, eu dava um buquê de flor, você daria um buquê de flor. Ele olhou, porque é lindo e perfeito, perdoa, eles não sabem o que fazem. E um ladrão olhou e falou, lembra de mim, porque o seu reino não é desse mundo. Você não faz parte desse mundo competitivo, esse mundo materialista, esse mundo que você vale o que você tem. Não, você não é desse mundo. Olha o que fizeram com uma cruz. Não é superioridade demais. Hoje nós temos condição de chegar pelo menos na unha por causa do Espírito Santo, por causa da palavra. Mas ninguém tem capacidade por si próprio. É Ele, Deus encarnado, que veio como homem. Glória a Deus. A qual não há outro nome é que nós devemos ser salvos. Que ele olhou, o ladrão falou, lembra de mim. E o outro, que é aquele tipo de pessoa que faz um monte de coisa errada e acha que chegou ali para, que se Deus fosse Deus, daí, desce daí. Sabe que tem pessoa que é desse. E outra coisa, aprenda para a palavra, irmão, não vem pela dor, não vem pelo amor, vem pela dor. Tem pessoas que nem pela dor vêm. Esse ladrão da cruz é a prova disso. Não, porque não, eu tenho certeza, para de misticismo. Tem pessoa que nem pela dor vai ver, aquele ladrão é a prova disso. Esses psicopatas, a gente tem que ter entendimento, de ter lucidez. Nem na hora da morte o outro olhou e falou, lembra de mim, e repreendeu ele. Então o evangelho genuíno é esse. Nós somos de Cristo. Pode ter algumas coisas depois que você nasceu de novo, que a direita olha e fala, não irmão, eu tenho valores. Eu tenho valores que a palavra de Deus colocou em mim, que o Espírito Santo colocou em mim. Nós somos contra alguma coisa por causa de Cristo. Essa bandeira você tem que levantar. Mateus 11:29, aprendei de mim. Glória a Deus. E tem coisas da esquerda. Esses dias, pastor Milton, isso aqui é para a igreja entender. Eu vi um grande ator aí, né? Um ator, e famoso, né? Pede para sair. Até admiro a arte dele. Eu falei, uma entrevista, porque esses cristãos aí tem que saber que Jesus, ele sempre teve um lado para os pobres. Ele está repreendido, meu amigo. Jesus veio salvar a alma do homem, independente da classe social que ele tem. É porque o povo tem isso aí, é artimanha. Isso é artimanha. Jesus salvou Zaqueu, irmão. E foi tentar salvar o rico não quis, o jovem rico. E o jovem rico ficou triste, Jesus deu uma palavra para ele. Mas Zaqueu foi salvo. Jesus salvou, segundo você pela Bíblia estudando, Jairo, aquele que fazia parte do tempo que a filha dele morreu, um homem de posses, Nicodemos. Jesus salvou. Porque, irmão, tem mendigo que vai para o inferno, mendigo. Jesus não veio salvar a classe, não. Então, essas pessoas, isso aqui é a parte da esquerda. É porque os irmãos tinham que, não temos, não, nós viemos pregar o evangelho genuíno. Nós somos de Jesus. E para finalizar minha frase, eu vejo a direita e a esquerda, estou falando de política só para os irmãos, porque esse é o assunto agora. É como um corpo com dois braços, irmão. É como um pássaro
com duas asas. Tem que usar, já viu um pássaro voar só com uma asa? Direita e esquerda é isso. Entendeu? Um tem que ter hora ofuscar para o outro brilhar. E quem que está aí? É os cabeções do mundo, Satanás, o mundo do maligno. Está lá a igreja, dentro de comunidade cristã brigando. Irmãos perdendo intimidade um com o outro. Nós somos de Cristo, irmão. Temos valores. Nós somos contra o pecado. Isso aqui eu deixo de nós somos contra. Somos contra aborto. Somos contra fornicamento. Somos contra. Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Mas eu sou de Cristo, a palavra me lava. Eu não preciso alguém me falar, oh, você é de esquerda, não, eu sou de Cristo, irmão. É a doutrina, é a palavra. Romanos 12, o texto nosso é esse. Não vos conformeis com esse mundo. Eu não posso me conformar, irmão, com o mundo da prostituição. Eu não posso me conformar com a porta larga. Eu não posso me conformar com o bandido, com o ladrão, homens que não querem se arrepender. E você vai conversar com uma turma aí, é o meu dom, cara com o dentinho, o meu dom, fazendo coisa errada. Nós somos igreja e temos autoridade de pregar e, se possível, propósito, entrou a morte. Por causa da morte, o pecado entrou a morte, por isso todos pecaram. Então nós temos que aprender. Volta o tema, tendo a fé dos apóstolos da igreja primitiva como referência. Essa é a fé que agrada a Deus. Porque nós estamos num tempo hoje, uma fé, tem hora misticismo, hoje tem hora dentro da congregação, com pastores capacitados por seu ensino. Tem pessoas hoje, até no irmão, se não vigiar, pega um, não foi da roça não, meu, aquele pezinho de coelho, não, né? Pezinho de coelho, né? Aleluia. Aí viu o pássaro, começa a ver, eu vi. Deus fala por sinais, mas aquelas mandingas, não tem, irmão? E aí essa fé é reprovada por Deus, irmãos. Eu falei para os irmãos entender o que é uma fé que Deus agrada. E a fé dos apóstolos da igreja, peço que os irmãos coloquem de pé, por gentileza. Mas é como uma vacina, só para te preparar. Esse evangelho alternativo, ideias, interesses ou tendências dominantes. E aí veio o meu coração, para finalizar minha fala, veio duas observações. Coisas que não tinha dentro da igreja e que está tendo nos dias odiernos. Direita e esquerda. Irmão, mais ou menos no Império de Napoleão.
Esses psicopatas, a gente tem que ter entendimento. Jesus não veio salvar a classe, não. Então, essas pessoas, isso aqui é a parte da esquerda. É porque os irmãos tinham que, não temos não, nós viemos pregar o evangelho genuíno. Nós somos de Jesus. E para finalizar minha frase, eu vejo a direita e a esquerda, eu estou falando de política só para os irmãos, porque esse é o assunto agora, é como um corpo com dois braços, irmão. É como um pássaro com duas asas. Tem que usar, já viu um pássaro voar só com uma asa? Direita e esquerda é isso. Entendeu? Um tem que ter hora ofuscar para o outro brilhar. E quem que está aí? É os cabeções do mundo, Satanás, o mundo do maligno, está lá a igreja. Dentro de comunidade cristã brigando. Irmãos perdendo intimidade um com o outro. Nós somos de Cristo, irmão. Temos valores. Nós somos contra o pecado. Isso aqui eu deixo de nós somos contra. Somos contra aborto. Somos contra fornicamento. Somos contra, Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas eu sou de Cristo, a palavra me lava. Eu não preciso alguém me falar, você é de esquerda, não, eu sou de Cristo, irmão. É a doutrina, é a palavra. Romanos 12, o texto nosso é esse, não vos conformeis com esse mundo. Eu não posso me conformar, irmão, com o mundo da prostituição, eu não posso me conformar com a porta larga. Eu não posso me conformar com o bandido, com o ladrão, homens que não querem se arrepender. E você vai conversar com uma turma aí, é o meu dom, cara com o dentinho, o meu dom, fazendo coisa errada. Nós somos igreja e temos a autoridade de pregar e, se possível, Jesus não veio salvar a classe, não. Então, essas pessoas, isso aqui é a parte da esquerda. É porque os irmãos tinham que, não temos não, nós viemos pregar o evangelho genuíno. Nós somos de Jesus. E para finalizar minha frase, eu vejo a direita e a esquerda, eu estou falando de política só para os irmãos, porque esse é o assunto agora, é como um corpo com dois braços, irmão. É como um pássaro com duas asas. Tem que usar, já viu um pássaro voar só com uma asa? Direita e esquerda é isso. Entendeu? Um tem que ter hora ofuscar para o outro brilhar. E quem que está aí? É os cabeções do mundo, Satanás, o mundo do maligno, está lá a igreja. Dentro de comunidade cristã brigando. Irmãos perdendo intimidade um com o outro. Nós somos de Cristo, irmão. Temos valores. Nós somos contra o pecado. Isso aqui eu deixo de nós somos contra. Somos contra aborto. Somos contra fornicamento. Somos contra. Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Mas eu sou de Cristo, a palavra me lava. Eu não preciso alguém me falar, você é de esquerda, não, eu sou de Cristo, irmão. É a doutrina, é a palavra. Romanos 12, o texto nosso é esse, não vos conformeis com esse mundo. Eu não posso me conformar, irmão, com o mundo da prostituição, eu não posso me conformar com a porta larga. Eu não posso me conformar com o bandido, com o ladrão, homens que não querem se arrepender. E você vai conversar com uma turma aí, é o meu dom, cara com o dentinho, o meu dom, fazendo coisa errada. Nós somos igreja
E temos autoridade de pregar e, se possível, propósito, entrou a morte. Por causa da morte, o pecado entrou a morte, por isso todos pecaram. Então nós temos que aprender, volta o tema, tendo a fé dos apóstolos da igreja primitiva como referência. Essa é a fé que agrada a Deus. Porque nós estamos num tempo hoje, uma fé, tem hora misticismo, hoje tem hora dentro da congregação, com pastores capacitados por seu ensino. Tem pessoas hoje, até no irmão, se não vigiar, pega um, não foi da roça não, meu, aquele pezinho de coelho, não, né? Pezinho de coelho, né? Aleluia. Aí viu o pássaro, começa a ver, Deus fala por sinais, mas aquelas mandingas, entende, irmão? E aí essa fé é reprovada por Deus, irmãos. Eu falei para os irmãos entender o que é uma fé que Deus agrada. E a fé dos apóstolos da igreja, peço que os irmãos coloquem de pé, por gentileza.